E para falar um pouco aqui a respeito, o Elivaldo e a Lívia falaram muito sobre essas questões internas do Partido dos Trabalhadores, mas eu vou trazer um pouco dessa tensão que preocupa, por exemplo, o deputado federal Merlong Solano na fala em relação à guerra que deve ser intensa no ano que vem. E para mostrar que essa guerra ela não vai começar em 2026 e também não começou ontem, mas vem vindo, né, vem se arrastando, eu diria, desde a época que Aécio Neves contestou o resultado das eleições contra Dilma Rousseff. Nós vamos trazer aí os eventos que aconteceram ontem, durante um debate que estava acontecendo ontem lá na Câmara dos Deputados, uma comissão especial referente à questão das agendas econômicas, do aumento do IOF, que é defendido pelo governo Lula, com Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Houve uma grande discussão que interrompeu a sessão na comissão especial, depois que Nicolas Ferreira, Fernando Haddad, um outro deputado federal, começaram a se desentender e utilizar até adjetivos aí que ferem qualquer questão de boa convivência, né, entre lados opostos. Você está vendo aí a imagem da sessão, que foi interrompida ontem, e que dá uma ideia dessa temperatura, desse debate ao qual fez referência o deputado federal Merlong Solano. Vamos ver aí como é que foi o desentendimento, o calor do debate ontem lá em Brasília. As medidas que nós mandamos, isso pode assustar num primeiro momento. Então eu sei que de domingo para cá, muita gente veio para Brasília para conversar comigo, para conversar com vocês, para falar de quão injusto é pagar imposto de renda. Quão injusto com ele é pagar, não é o que você e eu pagamos, porque nós aqui temos 27,5% de desconto na folha. Como o senhor disse, com o IOF que é em cima só lá do, como o senhor citou, perdão, quem está em cima do apartamento, né, lá da sacada do apartamento, ou seja, não é isso, são pessoas comuns que estão sendo de fato destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Agora aparecem aí dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí e o Nicolas sumiu. É só para aparecer. É um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Moleque, é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história. Eu vou ter que encerrar a sessão para que os baderneiros não fiquem fazendo baderna na reunião. A Marina, semana retrasada aconteceu isso, agora comigo, daqui a pouco. Qual é o ministro que vai se sentir à vontade para prestar esclarecimentos? Se as pessoas simplesmente falam o que querem e deixam a sala, não escutam o que nós temos para responder, por que perguntou então? Por que esse assunto está sendo tratado aqui e não na editoria de economia, quando a gente vai tratar de economia? Porque, na verdade, nitidamente, o debate ele foge completamente do aspecto técnico e vai para o aspecto totalmente político dessa divisão. Nicolas Ferreira representando o grupo de Jair Bolsonaro, Fernando Haddad representando o grupo de Lula. Foi isso que a gente viu ontem na Câmara. Nada além disso, Lívia. Isso, Joelson, em casos como esses, não tem como desvincular uma relação política da econômica, principalmente como os discursos acabam se inflamando em discussões no parlamento, o que dificulta ainda mais uma ideia de debate, porque a oposição e a situação, elas têm que colocar as ideias na mesa para poder entender um caminho melhor a ser seguido, ou pelo menos menos traumático. Mas quando é só uma discussão, para ser uma discussão, não tem sentido. O presidente da audiência, o deputado federal petista Rogério Corrêa, até tentou fazer ali, deu a palavra de ordem, tentou fazer com que houvesse uma diminuição dos ânimos, mas não foi possível. A sessão se encerrou com gritaria, com o pessoal se levantando e indo embora. Então, dificulta um diálogo para além de econômico, para além de político, dificulta um diálogo democrático, até porque quando o ministro ele vai para uma Câmara, vai para a Assembleia, vai para qualquer espaço de poder representativo, a ideia é questioná-lo e ele responder. Agora, quando as respostas elas não são ouvidas e as perguntas elas são gritadas, dificulta muito essa troca. Então, acaba sendo algo só para viralizar, né? O que não é muito útil. Engraçado, nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política,
ou uma crise de escuta, Elivaldo? Ninguém escuta mais ninguém. É verdade, eu estava até imaginando aqui, lembrei do meu amigo Deoclésio Dantas, que se aqui estivesse acompanhando esse debate, diria que o encontro na Comissão de Finanças da Câmara terminou num grande ciribolo. Não passou de bate-boca no final. E tratando de uma matéria crucial para o Brasil. Essa história do ajuste das contas públicas não interessa só ao governo, interessa ao Estado brasileiro, porque aí são princípios constitucionais que estão estabelecendo regras claras que qualquer governo precisa cumprir. Agora, é claro que todos os governos têm suas características, alguns mais rigorosos em relação a despesas, outros nem tanto, e o debate no parlamento é natural. É natural a discussão, muitas vezes até acirrada. Agora é preciso que se estabeleça um padrão mínimo de civilidade para que elas aconteçam, a divergência aconteça, ela é salutar, mas que no final prevaleça a vontade da maioria e que se saia com resoluções. Ontem não foi possível estabelecer nenhum acordo, nenhum tipo de entendimento envolvendo o que pretende o governo e o que defende o parlamento. Só revelou um nível de tensão e de estresse muito grande ali, lado a lado. O deputado federal Merlong Solano esteve lá, né? Inclusive tem as imagens dele participando, recebendo o ministro Fernando Haddad lá durante a presença do ministro no Congresso para participar desse debate que nem terminou. Tá aí, ó, você está vendo aí algumas imagens dos parlamentares lá durante o evento. E o deputado federal comentou as discussões que aconteceram e a análise que fez do encontro em Brasília. Fiz sim dessa comissão, fiz minha intervenção ao ministro Haddad, considerando a importância das medidas que o nosso governo está propondo para evitar contingenciamento e bloqueio do orçamento. Porque contingenciamento corta políticas públicas. Despesa obrigatória não pode ser contingenciada. Onde é que contingencia? No custeio e no investimento. Portanto, prejudica a sociedade. E a solução que o nosso governo está propondo é muito razoável. As BETs pagam menos imposto do que as empresas produtivas. Por que não obrigá-las a pagar um pouco mais? A questão da desoneração dos incentivos fiscais. O Brasil está arrumando para 800 bilhões de renúncia fiscal. O andar de cima não quer pagar imposto, esse é o grande debate, e é por isso que o ambiente está radicalizado. Quem não paga imposto ou paga muito pouco, quer continuar sendo irresponsável socialmente. E aí nós temos que questionar. Ontem o governo federal anunciou as novas medidas, né, em torno dessas questões financeiras. O governador falou como é que avalia o impacto dessas medidas, principalmente quanto às questões da desoneração. Olha, é uma decisão coletiva, executivo e legislativo tomarem medidas para cumprir o arcabouço fiscal, para dar mais credibilidade à sustentabilidade da dívida pública. Então essa é uma tarefa que não é só do governo federal, é do Congresso também, e o ministro Haddad está apresentando soluções técnicas para endereçar a questão, e nós temos o cumprimento do arcabouço fiscal, que é tão importante para a credibilidade e sustentabilidade da dívida do país. O governo está tentando encontrar soluções para esse problema do déficit, a necessidade de aumentar impostos por um lado, a possibilidade de cobrir despesas por outro, cortar gastos, enfim. Tem sido um malabarismo tentar encontrar uma solução, sobretudo em relação a essa fiscalização, né? Esse papel, né? Que é papel do Congresso, de fato, de olhar, ver, concordar ou discordar. E no momento tem discordado das decisões técnicas que são apresentadas pelo governo, pela União. Elivaldo Barbosa, nós temos aí uma imagem, uma tela, né, que fala a respeito dessa questão do ajuste fiscal, e estes são os pontos, Elivaldo Barbosa, de maior divergência. É verdade, Joel. Veja, o governo inicialmente apontou para superar esse problema da arrecadação o aumento da alíquota do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Isso causou um rebuo enorme, uma situação de rejeição plena e total. Então, para rever essa situação, o governo recuou na alíquota do IOF e compensou esse recuo com outras medidas que aí sim dependem plenamente da aprovação no Congresso Nacional, que são essas medidas que nós vamos ver agora aqui de novo aqui na tela. Vamos lá na tela aí. Veja só,
LCI, que são as letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, elas terão alíquotas de 5% do imposto de renda. Esses dois pontos de investimentos, Joel, eles eram isentos total de imposto de renda. Então, os investidores em letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio terão agora, a partir de 2026, uma alíquota incidindo sobre essa renda de 5%. Ou seja, o que eles lucrarem tem um imposto. Tem um imposto retido da fonte. Um outro ponto importante, outros investimentos, na verdade variava de 15% a 22%. A proposta do governo, apresentada ontem pelo ministro Haddad, estabelece agora uma média. Todos eles, sem exceção, ficam em 17,2%. Não existe mais um escalonamento de 15% até 22%. Todos eles passam a ter essa tributação de 17,2%. A contribuição sobre lucro líquido sai de 9% para 15%, e aí atinge as fintechs, agentes financeiros importantes e também algumas casas, estabelecimentos voltados para jogos, como as bets, enfim, é uma tributação, ou seja, você eleva tributos para exatamente compensar o recuo no IOF. E como isso tem repercutido no Congresso? Ouvimos agora há pouco a opinião do deputado Merlong Solano, que é economista, professor universitário, é da base governista e tem os argumentos para defender o que pensa a proposta que foi discutida ontem, tentou-se discutir ontem lá na Câmara. Porém, Joelson, a oposição, Lívia, pensa o contrário. E nós tivemos agora há pouco uma manifestação do deputado federal Júlio Arcoverde, que representou, sintetizou o pensamento da Federação União Progressistas, que é formada pelo Progressistas e pelo União Brasil. E ontem, os presidentes das duas siglas, Antônio Rueda, do União Brasil, e Ciro Nogueira, pelo Progressistas, decidiram fechar a questão. O que significa isso? Orientar voto contra a essas medidas no Congresso Nacional. Então isso já causa uma grande repercussão, preocupa o governo, porque soma com o PL, que é um partido também antagônico, de oposição ao governo do Estado, setores do PSD. Então, para o governo trabalhar essa questão no atacado, digamos assim, vai exigir muita articulação, muito jogo político. Hoje, pela manhã, o Colégio de Líderes, que encaminha as pautas para o plenário, já encaminhou para votação em caráter de urgência segunda-feira, de um decreto legislativo que elimina os efeitos até mesmo do IOF recuado, proposto pelo governo federal, já em forma de decreto. E a medida provisória já está aplicada, porque uma vez publicada já está valendo, né? Ela só pode ser extinta depois de um certo prazo e pelo Congresso Nacional, depende do Congresso Nacional, mas é uma situação que gera um ambiente de instabilidade em torno da estratégia do governo, do esforço do governo de estabilizar as contas públicas, de buscar recuperar receitas com impostos ou com aumento de alíquotas, e isso causa aí um transtorno muito grande na relação com o Congresso nessa composição atual. O argumento da oposição, Lívia, para evitar o aumento de impostos, né, controlar, enfim, não repassar para a população, mas valores a mais para cobrir essa questão, e o argumento do governo não dá para fechar as contas se a gente não tiver uma proposta que seja, enfim, factível, que seja possível de colocar. Então, o aspecto econômico. Sobre o aspecto político, essa relação, essa dificuldade vai colocar o governo Lula numa situação de chegar ao seu último ano sem conseguir dar respostas à economia brasileira, pelo que estou vendo. E que coloca justamente em como esse discurso é proferido, porque quando o Lindenberg Farias, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, fala que não tem como fechar a receita sem ser por meio dessa medida provisória, que com o recuo do IOF existe uma dificuldade de arrecadação em nível nacional, que interfere diretamente no Tesouro da União, e nessa expectativa que se tinha em relação ao arcabouço fiscal, se coloca nitidamente às claras que existe uma instabilidade, uma imprevisibilidade nas contas do governo federal, porque quando coloca as big techs e medidas como, por exemplo, do agronegócio, e até de uma ideia de a longo prazo, porque os IOFs, eles, diferentemente do que se imagina, por ser uma sigla que não é tão comum, ela afeta diretamente a ponta, ela é uma operação que é de parcelamento, de crédito, de que faz com que o pequeno e o médio empreendedor
seja afetado também por essa taxação. Então, assim, a quem esse eleitor vai pedir essa ajuda? A quem essa base vai se comunicar em nível nacional, em nível estadual? Então, precisa saber em como comunicar à sua base o que está acontecendo na política monetária, que sim, interfere no próximo ano.